Trump gravou mensagem para o Fórum de Davos e insistiu numa política comercial agressiva: ou investem nos Estados Unidos ou enfrentam tarifas. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, diz que concorda com Donald Trump. Os gastos com a defesa devem subir de 2% para 5% do PIB. Exército israelita lança a operação de grande envergadura na Cisjordânia. Esta quinta-feira foram mortos 2 alegados membros do Hamas. Mais de 260 escolas na Hungria alvo de ameaças de bomba vindas supostamente de um grupo muçulmano. In a much anticipated video address, the US President Donald Trump told the WEF annual meeting that the golden age of America has begun, calling the first hours and the first days of his second term, quote, a revolution of common sense. He dedicated much of his speech to an ultimatum for global businesses, saying, invest in the US or face tariffs. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt. Donald Trump specifically targeted Europe, claiming it is treating the US, quote, unfairly when it comes to exporting the EU goods to America, but not accepting the US products in Europe, also claiming that the regulation processes are taking too much time. Addressing the WEF annual meeting just a few days ago, the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, said that the new era of harsh geostrategic competition has begun and the EU will be pragmatic to protect its interests. I asked the former European Commission President, José Manuel Barroso, whether Trump's return to the White House is a wake-up call for Europe. I think this new administration in the United States can be, to some extent, a wake-up call for Europe to see what we can do also more efficiently with our economy. The reality is that the European economy is not going well. While there was a progress in many areas in terms of the European integration in the last years, the economy is not going well. I mean, the Draghi report highlights very clearly some problems with the European economy. So my point is the following. Instead of the Europeans criticizing others, that's sometimes very nice to do, we should do our homework. Donald Trump has also called on OPEC to push down global oil prices, saying the price now is high enough that the war will continue, referring to Russia's full-scale invasion of Ukraine. He said, you got to bring down the oil price. That will end that war. Sasha Vakulina for Euronews from Davos. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, instou os aliados ocidentais da Ucrânia a prestarem mais apoio a Kiev e concordou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anteriormente exigiu que os países membros da aliança aumentassem o orçamento de defesa de 2% para 5% do PIB. Num painel na reunião anual do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, Rutte disse que o orçamento de defesa da Europa é em média 2%, acrescentando que tem de ser bastante mais. I think Donald Trump is right here that we are spending not enough, and anyway we have to get it into a balance with what the US is spending. But particularly here we have to look out for the industry base. So what our defense industry is producing, and they are not producing enough, but also in terms of innovation we are too slow in innovating. Rutte disse ainda que uma vitória russa sobre a Ucrânia pode prejudicar a credibilidade da aliança, ao mesmo tempo que os custos com a defesa aumentam para bilhões de euros. Em declarações à margem do Fórum Económico Mundial, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que no caso de um cessar-fogo com a Rússia, são necessários no mínimo 200 mil militares para garantir a segurança da Ucrânia. Enquanto os palestinianos regressam a Gaza ao abrigo de um acordo de cessar-fogo,
foram vistos veículos blindados israelitas na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Uma grande operação militar israelita foi lançada na região e supostos colonos israelitas invadiram 2 cidades palestinianas. As forças de Israel mataram 2 militantes palestinianos que terão levado a cabo um ataque mortal contra um autocarro na Cisjordânia no início do mês. A violência ocorre no momento em que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu enfrenta pressão interna dos aliados de extrema-direita depois de ter concordado com as tréguas e troca de reféns com o Hamas. Entretanto, o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anulou as sanções impostas pela administração Biden contra os israelitas acusados de violência no território. As tropas israelitas e os colonos terão matado pelo menos 851 palestinianos nos territórios ocupados da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental desde os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza. Mais de 260 escolas na Hungria receberam ameaças de bomba na manhã desta quinta-feira. Uma mensagem enviada para os endereços de correio eletrónico das instituições dizia que tinha sido colocada uma bomba no edifício para vingar os insultos aos muçulmanos. Essa mensagem foi lida em voz alta pelo ministro adjunto do primeiro-ministro na conferência de imprensa do governo. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenséges képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Mostantól az önbiztonsága már nem garantált. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlányai városaitokat veszik célba. As escolas afetadas foram evacuadas e ainda não se sabe quando as aulas serão retomadas. Az óbudai Harrer Pál általános iskola az egyik olyan intézmény, amit érintett a bombariadó. A gyerekeket mind elvitték az épületből, de a táskáikat itt kellett hagyniuk. Azokat tűzszerészek vizsgálják át az épülettel együtt. Em algumas zonas de Budapeste, os estudantes esperaram pelos pais em edifícios municipais, enquanto noutros locais a empresa de transportes públicos mandou autocarros, onde os alunos se puderam proteger do frio. Egyik része örült neki, másik része pedig hát majd megfagyott, mert sokan megijedtek, mert hogy azért, hogy bombariadó, azért nem minden nap fordul elő, hála Istennek. Houve ameaças de bomba em massa semelhantes em escolas búlgaras na quarta-feira e em escolas eslovacas e checas no outono passado. O chefe dos serviços secretos checos afirmou em novembro que a Rússia estava por trás destas mensagens de ameaça. Foram ordenadas evacuações em comunidades remotas perto das montanhas a norte de Los Angeles, nos Estados Unidos, na sequência de um novo incêndio florestal. O incêndio Hughes, que as autoridades acreditam ter sido provocado por ventos fortes, alastrou rapidamente e já consumiu mais de 20 km² de árvores e arbustos nas primeiras horas. O fogo também lançou densas nuvens de fumo escuro sobre a zona do lago Castaic, localizada a pouco mais de 60 km do Pacific Palisades, o bairro que sofreu os maiores danos no incêndio que afetou a região no início do ano. No incêndio de Palisades, que deflagrou a 7 de janeiro e já vai na terceira semana consecutiva, cerca de 14.000 estruturas foram completamente destruídas pelas chamas. No entanto, o incêndio de Hughes surge numa altura em que o sul da Califórnia se prepara para a possibilidade de ocorrência de chuva durante o fim de semana. Contudo, os especialistas alertam que, mesmo em pequenas quantidades, a chuva pode trazer novos desafios, como o escoamento tóxico que resulta dos resíduos queimados. We are beginning in a proactive way in anticipation of rain to make sure that if rain does come, that it doesn't add further to the crisis that we've been in. There's a lot of hazardous materials, toxics that could go into the ocean. We want to prevent that. Segundo a Presidente da Câmara, a possível chuva do fim de semana também traz o risco de inundações e deslizamentos de terras. Perante uma ordem executiva, Bass deu instruções às autoridades para remover a vegetação das áreas florestais, instalar barreiras e reforçar as estradas. A União Europeia deve ou não financiar vedações nas fronteiras externas? A questão esteve no centro do debate no Parlamento Europeu. A posição da Comissão Europeia está definida. Não presta assistência financeira para a construção de barreiras ou vedações.
mas pode financiar capacidades e infraestruturas de proteção das fronteiras. É o caso de câmaras e sistemas de vigilância. O tópico já foi discutido várias vezes no passado. Está de volta à ordem do dia por causa dos ataques híbridos atribuídos à Rússia e Bielorrússia e a alegada interferência eleitoral em muitos Estados-membros. I think it would be more than needed to have certain investments coming from the EU side because it's very expensive. The countries having a border with those aggressive states, they simply overspend their budget protecting other member states. So that's why it should be a sense of solidarity, like in case of accepting refugees. Mas para outros eurodeputados, financiar vedações e muros significa mudar a identidade da União e torná-la um bloco fortificado. We strongly oppose EU financiation for fences in the external borders of the European Union. We understand that there are borders and they are to be protected, but fairly and in a good balance, not only strengthening external borders but also cooperating fairly with countries in transit of origin, opening up legal pathways and of course understanding the EU commitment to fundamental rights and human rights, which are also to protect migrants and asylum seekers for that matter. Muitos Estados-membros já mudaram de posição e apoiam agora o financiamento de vedações. Um deles é a Polónia, que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Na nova legislatura, a extrema-direita ganhou maior peso na composição do Parlamento Europeu. A ideia de financiar barreiras físicas nas fronteiras externas deve, por isso, ganhar força.